Olá a todos, seja muito bem-vindo ao curso de uso correto e seguro de agrotóxicos destinado àqueles que fazem a aplicação desses produtos. Eu me chamo Juliano Milhomem Ribeiro, sou engenheiro agrônomo, inspetor de defesa agropecuária, mestre em proteção de plantas, atualmente respondo pelo Programa Estadual de Agrotóxicos e Afins da ADAPEC, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins. Neste primeiro módulo, nós vamos conhecer melhor os agrotóxicos, saber um pouco dos seus conceitos, para que se destina a bula, como está descrita, identificar os pictogramas, as colorações de rótulos e aí tirar várias dúvidas inerentes à questão do uso desses produtos. Bom, então primeiramente, antes de nós iniciarmos a nossa aula, é importante falar sobre a missão da ADAPEC, que é promover a defesa agropecuária, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do agronegócio e a melhoria da qualidade de vida da sociedade tocantinense. Então é importante a gente frisar que o desenvolvimento agropecuário precisa estar alinhado com a sustentabilidade e para isso a ADAPEC atua de maneira veemente, efetiva, de maneira que a saúde das pessoas e a qualidade de vida delas possam ser preservadas no tocante ao uso dos defensivos agrícolas em relação ao uso correto e seguro desses produtos. Então veja que o nosso trabalho afeta diretamente a questão da qualidade de vida dessas pessoas, uma vez que quando utilizado de maneira errada esses produtos pode comprometer a saúde das pessoas e do meio ambiente. A nossa visão é que nós possamos ser reconhecidos como uma instituição de excelência em defesa agropecuária. E para isso nós lutamos cotidianamente, para que nós tenhamos esse reconhecimento. A nossa legislação que versa sobre os agrotóxicos no Brasil e no estado de Tocantins, basicamente, quando falamos em lei federal, nós temos a principal, que é a Lei 7.802, de 89, essa é a lei que regula todo o uso de produtos, todo o bojo completo ao qual versa sobre a questão dos agrotóxicos no Brasil, é direcionado por esta lei, Lei 7.802, e além da Lei 7.802 nós temos o decreto que regulamenta ela, que é o Decreto 4.074, conforme nós estamos vendo, de 2002. Recentemente, agora nós temos o decreto 10.833, que altera alguns pontos do decreto 4.074. Nós temos também a lei 9.974, do ano de 2000, que ela fala sobre a questão da destinação das embalagens vazias de agrotóxicos, a responsabilidade dos fabricantes, distribuidores, comerciantes e do usuário, e também dos órgãos fiscalizadores, no caso a ADAPEC. Temos aí a Lei de Crimes Ambientais também, que fala um pouco sobre a parte de agrotóxico, que é a Lei 9.605, de 98, e a Lei 12.305, de 2010, que fala sobre a questão do Plano Nacional dos Resíduos Sólidos. Nós temos aí também, em relação a leis estaduais, nós temos a Lei 224, de 1990, é uma lei um pouco antiga, e nós temos aí o seu decreto também, que é o decreto 4.793, de 91. Além disso, nós temos as INs, as instruções normativas feitas pela Agência de Defesa Agropecuária, a IN 04 de 2018, que fala sobre a parte de armazenamento de agrotóxicos em centros de distribuição, em revendas e na propriedade rural. Além disso, nós temos também a IN número 1 de 2021, também recente, que fala sobre a questão da aplicação dos agrotóxicos no estado do Tocantins e estabelece o limite de aplicação quando for próximo a moradias e tantos outros locais. Então, o que são os agrotóxicos? Essa é uma questão que gera bastante divergência do ponto de vista de que muitas pessoas desconhecem o real sentido, significado desses produtos. Para muitas pessoas, tudo aquilo que mata seres vivos é considerado agrotóxico. E, na verdade, a Lei 7.802 traz no seu artigo 2º, inciso 1º, a linha A seguinte definição: são os produtos e os agentes
dos processos físicos, químicos ou biológicos. Então aí a gente já pode observar que não apenas químicos, mas também os processos físicos ou biológicos, né? Então, destinado, né, ao uso nos diversos setores, conforme está descrito nesse artigo, a fim de preservar da ação danosa dos seres vivos considerados nocivos. Então, tudo aquilo que seja nocivo à produção agrícola, aquilo que é de uso, né, conforme está descrito nesse artigo aqui, é considerado, o produto designado para controlá-lo é considerado como agrotóxico, seja ele físico, químico ou biológico. E aí os agrotóxicos possuem outros sinônimos, né, conforme a gente pode verificar aqui. De maneira legal, nós utilizamos a nomenclatura correta estabelecida na lei, que é agrotóxico. Porém, de maneira corriqueira, né, trivial, a gente pode estar utilizando esses sinônimos como produtos fitossanitários, pesticidas, agroquímicos, defensivos agrícolas, né, e tantos outros nomes utilizados, mas esses são os principais. E aí, como a gente viu, eles são utilizados para controlar pragas. E o que são pragas? Segundo a FAO, é qualquer espécie, raça ou biótipo de planta, animal ou agente patogênico nocivos às plantas ou produtos vegetais. Então, tudo aquilo, não importa se ele é abiótico ou biótico, ou seja, se ele tem vida ou não tem vida. Se ele causa um dano àquele ser, àquele vegetal, àquela planta, é considerado uma praga. E aí, para o controle dessa praga, utiliza-se o agrotóxico. Então, aqui alguns exemplos de pragas, né? A gente tem aqui o nematóide como um importante exemplo de praga. A gente tem Phytophthora infestans, que é o fungo causador da requeima da batata, que trouxe um prejuízo, né, na Irlanda no ano de 1845, onde mais de 1 milhão de pessoas morreram de fome em detrimento do acometimento dessa doença. Temos aí os gorgulhos, né, que são insetos que causam prejuízo em grãos armazenados, lagartas, temos bactérias, fungos e tantos outros que trazem enormes prejuízos à agricultura e à produção de alimentos de uma maneira geral. O produto químico, como a gente conhece, né, de maneira mais comum, que tem aí as suas formulações, né, para utilizar da maneira correta na agricultura, mas também nós temos organismos biológicos que, pela definição que nós vimos na lei 7.802, naquele artigo lá, como também são os agentes biológicos, a gente tem aqui também, né, organismos vivos que, pela aquela definição lá, são considerados agrotóxicos. Embora, né, eles não sejam tóxicos de uma maneira ampla, né, no sentido amplo, mas são considerados por estarem compostos, né, inseridos naquela definição que nós lemos, né, anteriormente. Então nós temos aí os biológicos, como por exemplo a joaninha, que se alimenta de pulgões, nós temos a mosca tricograma, temos a braconídea também, que ovoposita, né, na broca da cana, por exemplo, e tantos outros exemplos aí de parasitas, né, predadores que são utilizados para o controle de pragas na agricultura e são biológicos, considerados também pela definição como agrotóxicos. A mesma coisa aqui, né, a gente tem um produto da Bayer também, que é um deltametrina, e é utilizado para o controle de pragas urbanas. Então, é um produto que, embora tenha composição de deltametrina, ele não pode ser utilizado na agricultura, porque caracterizará o desvio de uso desses produtos. Então, é importante frisar, não é porque ele tem a mesma composição, é um deltametrina, sim, mas eu não posso utilizar ele em ambiente agrícola para controlar pragas agrícolas, porque o residual dele é trabalhado para perdurar no ambiente em um determinado tempo, diferente de um agrotóxico que tem também o seu residual trabalhado para perdurar no ambiente em um período de tempo diferente. Com isso, nós encerramos a primeira parte sobre os conceitos relacionados aos agrotóxicos. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. Até breve e um forte abraço.